1 Coríntios capítulo 1, os versos de 4 a 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Podemos ler? Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Irmãos, nós estamos assim diante de um texto bíblico que fala coisas que só Deus pode fazer. Só Deus pode realizar. Ninguém pode comprar, ninguém pode manipular. Nós necessitamos de uma atuação, de um mover glorioso, que venha da glória de Deus e manifeste assim em nossas vidas algo que é do céu para a vida, que dinheiro não compra, que ninguém pode manipular, que ninguém pode enganar, que ninguém pode fingir ter sem ter, ou viver alguma coisa falsa. Preste bem atenção. Paulo diz que dá sempre graças a Deus pelos crentes de Corinto. Eu sempre dou graças a Deus por vocês. Por quê? Por causa daquilo que a graça de Deus fez em Cristo. Então aquilo que ele vai narrar como algo que eles têm, que eles possuem na vida, ele diz assim: isso não foi conquista pessoal de ninguém. Isso não foi por inteligência, por treinamento, por alguma virtude pessoal. Tudo daqui para frente que eu vou falar, que eu estou dando graças, que eu estou agradecendo a Deus, é fruto do favor de Deus, é a graça de Deus atuando. E o que é a graça de Deus através de Jesus? Porque a graça de Deus através de Jesus, ou seja, para ter isso, tem que ter Cristo na vida. É Cristo que traz isso, Jesus traz isso. O diabo traz o quê? Morte, destruição. Jesus traz isso que o texto vai contar agora. Por isso, eu quero meditar com os irmãos sobre o que Deus já fez pela sua graça e ainda fará em nós. E o que Deus já fez por sua graça, através de Jesus? Diz o texto no verso 5: porque vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Então uma coisa que Deus já fez por nós foi nos enriquecer. E é uma pena que a ideia de enriquecimento ficou totalmente voltada, ou basicamente voltada nos nossos dias, para questões materiais. Mas você sabe muito bem que uma pessoa pode ter muitos bens, mas ser uma pessoa paupérrima, miserável. Quando Deus quis falar à igreja, no livro de Apocalipse, Ele diz: você não sabe que você é miserável, pobre, cega e nua. Aquela igreja tinha uma situação, do ponto de vista social e econômico, que dava a ela e aquelas pessoas a ideia de serem ricas. Mas elas eram cegas, miseráveis, nuas, adoentadas. Agora veja só, a ideia de enriquecimento verdadeiro está ligada a algo maior do que as coisas materiais. E em Cristo nós somos enriquecidos. Sua vida é enriquecida, não empobrecida em Cristo. Porque quando você entrega a vida a Cristo, Jesus entra na sua vida se torna uma vida mais rica. E dois pontos aqui de enriquecimento da vida, de acréscimo na sua vida, coisa que Deus vem e coloca.
e o torna uma pessoa mais rica? Primeiro, o conhecimento. E conhecimento, meus irmãos, dentro do contexto aqui de 1 Coríntios, que estava tomada a cidade pela cultura grega, greco-romana, cultura grega. A cultura grega exaltava o conhecimento, a discussão, a filosofia grega, os debates, as ideias. Mas muitas vezes aqueles debates, aquelas ideias se tornavam assim um exercício de exaltação do ego, de disputa retórica, e havia também uma certa exaltação e valorização da palavra. Por isso a retórica grega, o discurso grego. Agora Paulo está dizendo, vocês foram enriquecidos pela graça de Deus. Então entra um outro tipo de conhecimento, que não é esse conhecimento humano, é o conhecimento trazido por Jesus. E o conhecimento trazido por Jesus, meus irmãos, é a ideia de que Deus nos dá algo e nós experimentamos, porque o conhecimento verdadeiro não é algo só que você ouve, entende e cognitivamente compreende, não é um exercício simples da inteligência, é uma experiência da vida. Então, quando você escuta sobre algo, você recebe uma aula, uma explicação, você entende como fazer, mas você vai fazer mesmo e ter a experiência daquele conhecimento quando você colocar aquilo em prática e você realizar. Então o conhecimento é a informação com a experiência unida ali. Um médico não aprende a ser médico na faculdade, ele aprende medicina na faculdade. Na residência, no hospital, ele aprende a ser médico. Um policial aprende sobre como ser um policial, recebe as informações, a instrução. Ele vira um policial na prática. No seminário a pessoa recebe aulas, tem lá as aulas, lê livros, mas a igreja é o maior seminário, a vida real ali. Na nossa vida com Deus também tem algo parecido. Você ouve falar de Cristo, recebe a mensagem do Evangelho. Quando Jesus entra na sua vida, você tem um conhecimento de experiência, de experimentar, de viver Cristo. Quando você vive Cristo e tem o conhecimento de Cristo, ninguém arranca isso de você. Por isso, meus irmãos, a pessoa pode ir para a faculdade, chega na faculdade, escuta lá o que um professor ateu, o que um professor cristão, o que um professor de outra religião, um professor sem religião, um professor com ideologia A, B, C, D, mas a pessoa tem a experiência, o conhecimento, e esse conhecimento é uma coisa dada por Deus àquela vida, então ninguém tira. Ninguém tira. Então Deus enriquece as nossas vidas com esse conhecimento. Uma outra coisa, com a palavra. A palavra, meus irmãos, é a palavra de Deus em nós. E a palavra de Deus em nós é visto como algo precioso, de grande valor. Então, o que Deus já fez? Deus enriqueceu as nossas vidas através de Jesus. Você tem Jesus, você nunca pode pensar que você é uma vida desfavorecida porque tem Cristo. Eu tenho uma grande amiga, uma pessoa que nós amamos, que foi criada num país de opressão ao Evangelho. E ela contou para mim, um dia eu fiquei muito impressionado, como acontecia na escola dela. Ela dizia, ela é filha de um pastor, e ela dizia que odiava ser filha de um pastor, porque toda segunda-feira era uma humilhação enorme. Ela chegava na escola, a classe fazia fileira,
tinha que cantar o hino do país, a bandeira do país, prestar fidelidade. E ela era chamada pelo diretor na frente dos colegas. Esse ritual acontecia toda semana. Isso não é história de livro nem de filme, não, é verdade. Eu conheço ela e o pai, a mãe, a irmã e a amiga do mesmo país que estudou com a gente também, que também passava a mesma coisa. Era chamada à frente e o diretor perguntava para ela na frente da escola toda ali: o seu pai faz o quê? O seu pai é cristão? O seu pai é pastor? E ela falava que sim. Então ele fazia um discurso desmerecendo o pai, desmerecendo a família e dizendo que no país todos tinham liberdade para ser o que quisessem. E ela viveu aquilo na sua criação, na sua infância, na sua adolescência. Irmãos, quantas vezes uma pessoa tem a sensação, numa situação dessa, ela, uma menina, uma criança, de que ter Cristo é algo que diminui a vida da gente. É compreensível uma criança, num contexto desse, ter esse tipo de sentimento. Agora preste atenção, será que você tem condições de dizer assim: Cristo na minha vida me empobreceu? Cristo tirou de mim? Irmãos, Cristo nos enriqueceu. Se você olhar para a vida de quem não tem assim uma experiência com Deus, você vai perceber que há uma diferença. Então Cristo enriqueceu as nossas vidas pelo conhecimento e pela palavra. Também, meus irmãos, outra coisa que Deus fez em nossas vidas já. No verso 6, assim como o testemunho de Cristo também tem sido confirmado em vocês. Confirmou o testemunho de Cristo. Esse versículo, irmãos, ele é muito profundo e às vezes é de difícil compreensão. O que é Deus confirmar o testemunho de Cristo? Deus confirmou o testemunho de Cristo na sua vida. O testemunho de Cristo, a declaração de Cristo, a revelação de Cristo. Jesus testemunhou acerca dele, ser ele o Salvador. Jesus testemunhou acerca dele, ser ele Senhor. Senhor da criação, da natureza. Tocou no leproso e tocou ali então e fez no natural o sobrenatural, que era a cura de um leproso. Deu ordem, o vento parou, a tempestade acalmou, o mar se aquietou. Deu ordem, olha o senhorio de Jesus. E Lázaro saiu da sepultura, ressuscitou a filha da viúva de Naim, multiplicou pães, se apresentou como o bom pastor, a videira verdadeira, a água da vida, o pão da vida, o caminho, a verdade. Aí todo esse testemunho de Cristo, ele confirma, Deus confirma no seu íntimo, o testemunho de Cristo. Você tem Cristo na sua vida confirmado como aquilo que Ele é. Então, Cristo é confirmado na vida de um crente. E ninguém pode arrancar, porque Deus mesmo confirma. Você tem essa confirmação à luz daquilo que Paulo falou em Romanos. Porque o Espírito Santo confirma ou testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Então é a confirmação do testemunho, é a confirmação da obra de Deus na sua vida, da pessoa de Jesus. Deus confirma isso, meus irmãos. E além de confirmar que você é filho de Deus, Deus também deu dons, porque é o que diz o verso de número 6, no verso número 7, de maneira que não lhes falte nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que Deus já fez? Deus enriqueceu, confirmou e deu dons. E o dom principal, os irmãos sabem, que é o dom do amor. O dom principal é o dom do amor. Sem amor
não tem vida cristã genuína, real, autêntica. Pessoa cheia de ódio, cheia de pessoa muito brava com os outros, esbravejando, amaldiçoando os outros. Essa pessoa não tem o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é outro. Ah, como é que está julgando? Não é questão de estar julgando, pelos frutos vos conhecereis. Então, meus irmãos, Deus deu os dons para servirmos, para abençoarmos os outros, para servirmos na casa de Deus, na nossa família, na sociedade, no mundo. Então, diz o texto na continuidade: de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto nós aguardamos o quê? Nós aguardamos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem o verso 8, preste atenção. Ele também, agora é uma coisa que para o futuro, mas está acontecendo agora e não para de acontecer. Ele também os confirmará até o fim. Irmãos, sabe essa ideia de confirmar aqui? Verso 6, verso 8. Deus confirmando o testemunho, Deus confirmando até o fim. É um termo grego muito usado nas questões comerciais. É um termo grego que dizia, que tinha a ideia de confirmar, reafirmando, tornando inarredável, afirmando, concretizando, tornando realidade aquilo, confirmando, portanto, o ato feito comercial, não podendo mais voltar atrás. Então, uma coisa que Deus nos faz em nós é a reafirmação do testemunho de Cristo e nos confirmando nele até a volta de Jesus. Por isso, meus irmãos, é que nós podemos falar sem orgulho, humildemente diante de Deus e dando toda a glória a Deus. Nós podemos dizer assim: eu sou o filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu sou salvo em Cristo. Por quê? Porque o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito. Ele confirma aquilo e te dá aquele sentimento, aquela realidade. Você sabe, por causa da confirmação de Deus, que você é um filho, uma filha de Deus. Você sabe que na presença de Deus você é uma pessoa salva, selada, você tem Cristo. Esse assunto fica resolvido para você e nós precisamos ser pessoas mais resolvidas. Nós, irmãos, prestemos atenção nisso. Nós precisamos sermos pessoas mais resolvidas. Talvez um conselho bom para a sua vida, para esse novo ano, seja o conselho: descomplique-se. Descomplique-se. Seja uma pessoa mais resolvida diante de Deus, que no geral isso vai alcançar todas as áreas da sua vida. Isso vai alcançar muita coisa. Então se resolva. Tenha Cristo confirmado na sua vida, você nele. Uma pessoa, meus irmãos, por isso que é importante a doutrina da perseverança dos santos, que quer dizer que os crentes não perdem a salvação. Porque nós estamos sendo confirmados em Cristo. O testemunho de Cristo está confirmado, você tem Jesus. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus nos confirma e diz aqui, assim no verso 8, Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O dia de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia aqui está com letra maiúscula. O dia de nosso Senhor Jesus Cristo é o dia do nosso encontro com Cristo. Então o texto está dizendo que Ele vai confirmar até o fim, para que sejamos irrepreensíveis. Irrepreensível não é impecável, não. Nós pecamos, não pecamos? Hoje, quem aqui falou hoje assim alguma abobrinha? Levanta a mão.
Até os que têm amnésia, nós temos certeza que falou alguma também. Mas nós temos assim uma amnésia para certas coisas, a gente esquece, não é? Pois é, o da amnésia. Eu sei que você esqueceu, mas você deve ter soltado alguma batatada hoje. Se não soltou a abobrinha, falou alguma pataquada. Vamos mudar aqui então. Quem aqui hoje falou alguma pataquada? No outro culto o copo caiu também. Tudo igual, está repetindo até o copo. O copo deu um pulo aqui e caiu no outro culto. Mas quem aqui falou alguma pataquada? E abobrinha? E batatada? Olha, se você passou o dia de hoje sem uma pataquada, abobrinha ou batatada, você realmente está com problema de amnésia, porque alguma coisa você deve ter falado. Outra coisa, quem é que pensou alguma coisa inadequada hoje? Pensar e sentir. Então nós pecamos. Só que tem uma coisa: nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, ser irrepreensível não é não ter pecado, é não poder ser acusado, porque nós estamos justificados em Cristo. Então é uma coisa que só Deus faz. Por quê? Porque Deus resolveu o nosso passado, Deus resolveu o nosso pecado, Deus resolveu o nosso presente, Deus resolveu os nossos desencontros, Deus resolveu nossas falhas. Então o texto diz que Ele vai confirmar para que sejamos irrepreensíveis até o dia de Cristo. E o verso 9 diz assim: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Isso tudo que Deus fez é para que tenhamos comunhão com Cristo. Isso tudo enriqueceu sua vida, deu conhecimento espiritual, a palavra. Deus confirmou no seu coração, no seu íntimo, que você é filho de Deus. Deus confirmou o testemunho de Cristo na sua vida. Vocês estão prestando mais atenção no pastor Carlos, que está limpando, do que em mim. Pois é, eu sei, o senhor está ali tentando não chamar a atenção, mas está todo mundo olhando para o senhor. Pastor, me empresta o pano aqui. Então o que Deus está fazendo é confirmar. Estão prestando atenção? É confirmar. Tem umas coisas que a gente só pode fazer na igreja da gente, não é? E quem está lá na internet não está entendendo nada. Mas, então, Deus fez isso tudo para trazer comunhão com Cristo. Para você ter comunhão. Nesse culto foi cantado aquele mesmo cântico do Emaús. Pois é, os discípulos no caminho de Emaús estavam andando com Jesus, mas não estavam reconhecendo que era Jesus, porque Jesus tinha sido crucificado e eles estavam com a notícia da crucificação e com o drama da crucificação. Então, para eles, Jesus estava crucificado e morto, pronto, acabou. Só que Jesus estava andando com eles, porque Jesus ressuscitou e eles não sabiam. E Jesus estava andando com eles, até que Jesus se revelou. E aí diz o texto que aqueceu o coração deles. Eles disseram: não nos aquecia o coração quando andava conosco, explicando as Escrituras. Irmãos, Jesus está conosco e aquece os nossos corações, é ter comunhão com Cristo. É a sua vida com Jesus. Então Ele enriqueceu, confirmou. E a nossa confirmação na fé é uma coisa tão importante. Alguém pode deixar a igreja de Cristo? Pode. Irmãos, a apostasia é uma realidade. A pessoa apostatou da fé. Isso existe. Ela abandonou. Judas
estava com Jesus, distribuindo o pão na multiplicação, recolhendo o restante na multiplicação, lá o que sobrou, carregando o cesto. Judas estava lá. Judas estava lá quando Jesus gritou para Lázaro e Lázaro saiu do túmulo. Judas estava lá quando Jesus fez outros milagres. Judas estava no barco quando Jesus andou em cima da água. Judas viu Pedro andando um pedaço e afundando outro pedaço. Judas viu Jesus pegando na mão de Pedro e tirando ele lá da água. Judas participou da ceia. Agora, Judas nunca foi convertido. Uma pessoa pode estar no meio sem ser, claro. 1 João diz, estava no meio de nós, mas não eram dos nossos. Então não é que a pessoa perdeu a salvação, ela nunca teve. Judas nunca foi um convertido. Judas estava lá, Jesus realizando tudo aquilo e Judas pensando, em vez de ficar tocado, quebrantado, quando a mulher quebrou o vaso de alabastro, derramou o perfume nos pés de Jesus, com os próprios cabelos enxugava os pés. Mulher tem um cuidado no cabelo, que é um cuidado até na hora do batismo, eu estou acostumado. A pessoa vai ser batizada, tenta salvar o cabelo. Não é assim? Eu aviso lá antes do batismo, aqui na reunião lá do batismo, não tenta fazer abdominal na hora do batismo para tentar salvar o cabelo, não, porque senão dificulta, vai com tudo. Agora você imagina, a mulher pegar os cabelos ali, enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos, a mulher não estava pensando nela, a vaidade foi toda embora. Ela estava fixada em Jesus. E ali Judas estava vendo aquela cena e vendo as respostas de Jesus para os questionamentos. Ele foi com a cara mais deslavada, se fingindo de protetor dos pobres. Disse assim, para que esse desperdício? Podia ter pegado o dinheiro disso aí e dado aos pobres. Que sujeito bom! Esse sujeito candidatando no nosso meio está eleito. Por quê? Porque a gente fica impressionado com esse tipo de canalha. Aí ele está ali. Mas Jesus está vendo o coração dele. Ele impressiona de certo modo, mas ele não tem a vida transformada. Quando ele vem e beija Jesus, o beijo para Judas, meus irmãos, o beijar para fazer a maldade, não é por carinho, não é por amor, é porque é ruim. Beijou porque é ruim, não beijou porque é amoroso, não. Tem gente que beija porque é ruim, tem gente que faz carinho porque não presta. Tem gente que dá uma fala boa, não é porque gosta, é porque é ruim. Então, quando Judas entregou Jesus e trocou Jesus por 30 moedas, Judas nunca foi como Pedro, que era meio atrapalhado, mas era sincero. O Pedro negou Jesus 3 vezes, não negou? Mas, irmãos, eu acho que ele não queria negar. Ele errou. Ele errou. Mas ele, quando falou, com o Senhor eu vou até a morte, eu acredito que ele estava dizendo o que estava no coração dele mesmo. Ele achou que ele ia dar conta. Então ele disse, não, com o Senhor eu vou até o fim. Judas nunca foi como João. Aquela coisa sincera ali, a ponto de Jesus pedir a João que tomasse conta da mãe dele. Essa agora é a sua mãe. Mãe, esse agora é o seu filho. Fica com ele. Então, irmãos, apostatar da fé, agora na viagem que nós fizemos, né? Eu tive a oportunidade de
de ir na cidade de Roma. Aí fomos lá na Marmetina. Marmetinum é a prisão onde Paulo ficou. E onde ele saiu para morrer, próximo lá, quando foi decapitado. E lá na Marmetina eu tive uma emoção diferente das outras coisas. Do passeio, das coisas que a gente viu lá fora, nas outras cidades. Mas lá na Marmetina eu me emocionei porque é um buraco, eu já tinha lido, né? Eu sabia que era um buraco. E eu tinha lido que tinha um buraco em cima, assim, era num fundo, e tinha um buraco em cima, e eu já tinha estudado que eles jogavam as coisas, até comida, pelo aquele buraco. E eu fui lá embaixo e vi mesmo o buraco, onde descia comida. E me lembrei do texto bíblico na hora que estava ali, naquele lugar que foi a prisão de Paulo. Lá, historicamente, assim, é bastante confirmação que foi lá mesmo. Não é aquela coisa assim, acredita-se que foi ali, não. Foi lá mesmo. Então, quando eu desci lá naquele buraco, aí eu lembrei do texto bíblico. Quando Paulo falou, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Foi de lá que ele escreveu. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz dará tanto a mim, quanto àqueles que aguardam a sua vinda. Aí o texto bíblico foi me vindo à mente, e quando ele diz assim, todos me abandonaram, Demas. Aí lá no buraco, só Lucas está comigo. Porque Lucas não estava preso. Mas Lucas, do Evangelho de Lucas, corria um risco, porque o Lucas ia lá. O Lucas ia lá. E o Lucas ia lá e falava com Paulo, conversava com Paulo. Então, irmãos, muitos lá abandonaram. Isso é apostatar, apostasia. Mas a salvação, a pessoa não perde. Quem apostatou é porque nunca teve. Porque Cristo confirma dia a dia a presença, o testemunho, quem Ele é, o propósito dEle, a guarda dEle para a sua vida até aquele dia. O dia do seu encontro com Cristo, você vai estar selada, selado, guardado, e nenhuma acusação pode ser feita contra a sua vida, não porque você é melhor que os outros, mas porque Cristo na sua vida foi melhor.